Após anos tratando a subjugação de Taiwan pela China como inevitável, o presidente Xi Jinping acaba de receber um choque de realidade. Algo mortal acabou de entrar no Estreito de Taiwan e fez uma demonstração de força que humilhou a China. Mas o detalhe é que a demonstração de força não veio de Taiwan. Outro inimigo da China no Indo-Pacífico revelou que pode eliminá-la a qualquer momento e lugar. O Japão entrou em cena e fez isso com grande impacto. Em 17 de abril foi noticiado que o navio de guerra japonês surpreendeu totalmente a China. Após cerca de 40 dias de exercícios militares chineses no Estreito de Taiwan, o Japão respondeu com sua própria demonstração de força. O Japão enviou o JS Ikazuchi, um de seus contratorpedeiros mais poderosos, para esse estreito, onde ficou por 14 horas antes de sair por decisão própria. A China não enviou navios porque sabia que nada podia fazer em relação ao que o Japão fez. Uma bofetada de 14 horas na cara de Xi marcou uma ação histórica e desafiadora, mostrando claramente à China que a estratégia militar passiva do Japão ficou no passado. Essa ação tem ramificações geopolíticas e geográficas claras, todas negativas para a China e seus aliados. Antes de detalhar, precisamos considerar o navio enviado pelo Japão. A China teve um bom motivo para não responder com força ao contratorpedeiro japonês, pois o JS Ikazuchi é um navio especial. Comissionado em março de 2001, o navio tem especificações básicas sólidas. Ele pode viajar a uma velocidade máxima de 30 nós, o que equivale aproximadamente a 56 km por hora, e vem equipado com uma ampla variedade de armas que o tornam uma ameaça tanto para alvos navais quanto aéreos. Um canhão Otto Melara de 76 mm é acompanhado por um par de sistemas de armas de defesa próxima, Phalanx de 20 mm capazes de destruir alvos ao dispararem até 4.500 tiros por minuto. O navio japonês também está equipado com 8 mísseis antinavio SSM-1B, um par de tubos de torpedo de 324 mm e 2 sistemas de lançamento vertical de 16 células, sendo que um deles transporta mísseis superfície-ar, Evolved Sea Sparrow. A China realmente não queria lidar com esse navio. Se Xi tentasse, o JS Ikazuchi está pronto para lidar com qualquer ameaça, independentemente da forma. Mas a China já sabia que teria de amargar sua humilhação. Apesar das tentativas de Xi de mostrar poder nas águas de Taiwan e em seu entorno, a chegada e permanência de 14 horas do JS Ikazuchi não é a primeira vez que o Japão envia esse tipo de sinal a Xi nos últimos anos. Em setembro de 2024, Tóquio rompeu sua tradição ao enviar o Sazanami pelo Estreito de Taiwan, algo que evitava há muito tempo. Em 2025, outros 2 navios da Força Marítima de Autodefesa do Japão fizeram a travessia. A recente humilhação para Xi é que, pela primeira vez desde que Sanai Takaichi se tornou primeira-ministra do Japão em outubro de 2025, um navio de guerra japonês cruzou o Estreito de Taiwan. Isso já é uma mensagem. O Japão, mesmo sob nova liderança, não está mais preocupado em provocar a China. A China deveria ser capaz de responder a tudo isso. Pelo menos essa é a mensagem que Xi e seus aliados vêm transmitindo há anos, enquanto o país construiu uma marinha que deveria ser a inveja do mundo. Segundo o Global Firepower, a marinha chinesa agora conta com 841 meios navais, sendo a maior do mundo em quantidade. A China também está em segundo lugar quando se trata do total de tonelagem que pode ser deslocada por sua marinha. Então o país possui grandes navios que representam uma ameaça. A ideia por trás desse fortalecimento era permitir que a China dominasse as águas da região Indo-Pacífico de forma tão esmagadora que países como o Japão ficariam com medo até mesmo de deixar seus navios de guerra navegarem por águas nas quais a China tem até mesmo um leve interesse. Xi tem grande interesse no Estreito de Taiwan, mas o Japão enviou um de seus principais destroyers para lá. Quanto à resposta da China, é o equivalente a escrever uma carta furiosa para reclamar de alguém que acabou de te acertar em cheio no queixo. A China apenas fez uma denúncia fraca sobre a suposta provocação recente do Japão. Além de reportagens frágeis que tentaram retratar a ação do Japão como afronta aos esforços chineses de paz. O Arab News informa que Guo Jikun, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, apenas criticou o envio do navio de guerra japonês ao Estreito de Taiwan. Uma demonstração de força que é um erro atrás do outro e ameaça a soberania chinesa. A hipocrisia dessa declaração é inacreditável. Xi ameaça a soberania de Taiwan há anos, mas continua usando porta-vozes para acusar nações que não seguem sua cartilha.
O Nippon divulgou mais palavras de Go, enquanto o porta-voz tentava afirmar que o que o Japão fez prejudica a paz e a estabilidade do Estreito de Taiwan e que o Japão cruzou uma linha vermelha que nunca deveria ser ultrapassada. É surpreendente, dadas as frequentes ameaças e intimidações da China contra Taiwan nesse estreito. Mas o que mais chama atenção em tudo isso é que a China emitiu muitas palavras, mas nenhum tipo de resposta militar. A China disse ter rastreado o navio japonês. Acho que isso já é algo. Nenhuma interceptação ocorreu nas águas que a China tenta dizer que são suas. Xi e seus aliados observaram enquanto um destroyer japonês cruzava calmamente o Estreito de Taiwan por 14 horas. A realidade que a China não quer que ninguém saiba é que Xi começou tudo isso, e agora parece que ele está com medo demais para levar adiante. Por 40 dias entre março e abril, a China vinha praticando um bloqueio naval nas águas de Taiwan, em um claro sinal de que Xi está mais perto do que nunca de apertar o gatilho para uma invasão. O ensaio de bloqueio ocorreu após a China realizar exercícios militares ao redor de Taiwan em dezembro de 2025, simulando bloqueio e tomada de pontos estratégicos na ilha. O exercício envolveu o Exército de Libertação Popular, Marinha, Força Aérea e Força de Foguetes da China. A Missão Justiça 2025, como a China a chamou, também aconteceu logo após os Estados Unidos aprovarem um pacote de armas de 11 bilhões de dólares para Taiwan, que está entre os maiores já entregues pelos Estados Unidos. Então o Japão está prejudicando a paz no Estreito de Taiwan? Algo indica que a China faz mais para prejudicar a paz que os demais. O Japão também tem sido alvo das intimidações da China. Em fevereiro, a China enviou mais de 20 barcos de pesca para a Zona Econômica Exclusiva do Japão. Uma Z é uma área oceânica que se estende por cerca de 200 milhas náuticas além das águas territoriais, onde o país tem jurisdição sobre os recursos. O envio de barcos de pesca chineses para essa ZEE foi pensada como uma provocação superficial. Uma mensagem de Xi de que a China pode entrar em águas controladas pelo Japão a qualquer momento e roubar recursos bem debaixo do nariz de Tóquio. Mas a missão chinesa ia além. A frota pesqueira era um lobo em roupa de civil, pois os navios tinham objetivos além da pesca. Não sabemos exatamente o que era isso, talvez espionagem. Nunca tivemos a chance de descobrir, pois a resposta do Japão a essa incursão foi enviar helicópteros militares de ataque e embarcações de patrulha armadas com canhões de água, para forçar a frota pesqueira chinesa a fugir das águas japonesas. Aí está um contraste. A China envia barcos às águas japonesas e recebe uma resposta militar clara, mostrando a Xi que não deve abusar da sorte. O Japão enviou um navio de guerra pelo Estreito de Taiwan, que a China considera seu, em uma jornada de 14 horas sem reação da marinha chinesa. Não houve resposta nem tentativa de afastar o navio. Apenas um presidente chinês humilhado, que só conseguiu mandar um aliado reclamar da provocação. Xi deveria estar chorando por muito mais. O Japão enviou sinais, e Xi agora sabe que seus planos de invadir Taiwan estão ameaçados. Vários problemas surgem agora para esses planos, e vamos analisá-los todos. Antes disso, você está assistindo ao The Military Show, onde mostramos o panorama por trás das manchetes. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo. O que o Japão fez no Estreito de Taiwan enviou uma mensagem para Xi. Na verdade, foram duas mensagens. Primeiro, o Japão deixou claro para o presidente da China que ele não pode simplesmente praticar bloqueios no Estreito de Taiwan e esperar sair impune. A viagem do JS Ikazuchi por essa via é o Japão avisando a China que nenhum bloqueio o impedirá. Se quiserem, navios japoneses navegarão. Mas a segunda mensagem, e muito mais importante do ponto de vista de Xi, é que o Japão não está mais adotando a postura militar passiva que definiu seu papel no Indo-Pacífico por décadas. Essa postura fez com que o Japão se comprometesse, durante anos, apenas a defender suas próprias fronteiras. O Japão realmente não tinha forças armadas, pelo menos no sentido de uma força que pudesse usar para atacar outra nação. Ele tinha um exército para autodefesa, mas não enviava navios de guerra para fora de suas águas. Mas muita coisa mudou no Japão nos últimos 20 anos. Os sinais dessa mudança completa na doutrina do Japão já começaram a aparecer em setembro de 2015. A BBC noticiou novas leis do então primeiro-ministro Shinzo Abe, permitindo interpretação mais ampla do que a Constituição do país autoriza. A Constituição, especialmente o artigo 9, criado após a Segunda Guerra Mundial, afirma: o povo japonês renuncia permanentemente à guerra, à ameaça ou ao uso da força. A nova lei de Abe introduziu algo chamado de pacifismo proativo na equação. Em resumo, as ameaças à segurança nacional do Japão estavam fazendo a Constituição do passado parecer uma relíquia.
O pacifismo só funciona quando não há outra nação passando por uma grande expansão militar, que claramente tem como objetivo torná-la a peça central do Indo-Pacífico. Mais de 10 anos depois, o East Asia Forum afirma que a ruptura do Japão com o pacifismo está cada vez mais clara. O país lançou o Mecanismo de Assistência Oficial de Segurança, OSA, permitindo fornecer equipamentos de defesa japoneses a países com ideias semelhantes ao Japão. Implementado em 2023, esse programa visa equipar nações que enfrentam a tirania. Os valores distribuídos pelo Japão nesse programa são pequenos em termos militares, apenas 12,5 milhões de dólares em 2023, até 31,2 milhões de dólares em 2024 e depois 44,3 milhões de dólares em 2025. Você provavelmente está percebendo um padrão aqui. A cada ano que passa, o Japão está gastando mais com ajuda militar para outros países, com a maioria dessas doações sendo direcionada a nações que ficam ao longo das rotas marítimas que o Japão considera vitais, tanto para o comércio quanto para a segurança. A China cobiça muitas dessas mesmas rotas. Xi certamente verá a OSA como uma ameaça. O Japão já anunciou que seu orçamento para a OSA será de 116 milhões de dólares em 2026, o que mais que dobra o valor gasto pelo país em 2025. Estamos vendo um gigante adormecido acordar. Está começando de forma modesta, com milhões de dólares em assistência militar para países que por acaso se opõem à China, além do envio de navios de guerra para a única via navegável onde a China não quer ver navios de guerra além dos seus próprios. Mas este é o Japão deixando aos poucos o pacifismo que marcou sua política externa e de defesa por décadas. O Japão percebe que, além de Taiwan, é a única nação no Indo-Pacífico capaz de dificultar seriamente os planos de Xi para uma invasão. E não se trata apenas do poderio militar que o Japão possui. Xi observa com preocupação, pois sabe que o Japão é uma armadilha geográfica para a marinha chinesa, caso decida invadir Taiwan. O maior problema da China. O problema com o Japão é que o Japão não é apenas uma ilha. É uma grande ilha e várias ilhas menores que se estendem pelo Mar da China Oriental e dão ao país posições vantajosas no Mar das Filipinas e, se necessário, no Mar do Sul da China. Vamos imaginar um cenário de invasão de Taiwan por um momento. O cenário perfeito para Xi seria que a China pudesse invadir Taiwan sem que outras nações se importassem. Isso permitiria que Xi usasse toda a força naval chinesa em Taiwan, mas isso não ocorrerá. Para que a China consiga invadir Taiwan enquanto mantém os aliados da ilha afastados, ela vai ter que enviar seus navios de guerra e submarinos para bem dentro do Oceano Pacífico. O Japão é uma barreira geográfica natural para a China, que tem consciência disso. Ela chama essa barreira de primeira cadeia de ilhas, que se estende de Okinawa, no sul do Japão, até Taiwan. No Mar da China Oriental ficam as Ilhas Senkaku, pequenos ilhéus administrados pelo Japão e disputados pela China. Apesar do tamanho, esses ilhéus ao norte do Estreito de Miyako são estratégicos, pois navios de guerra chineses precisam passar por ali para chegar ao Pacífico. As Ilhas Okinawa também fazem parte do arquipélago Ryukyu, que inclui as ilhas Miyako e Aoyama. Imediatamente, vemos que o Japão é um problema. A China quer impedir forças dos Estados Unidos de ajudarem Taiwan, mas não conseguirá se o Japão fechar o Estreito de Miyako com seus navios de guerra. Xi pode tentar bloquear o estreito sozinho. Segundo o South China Morning Post, isso permitiria à China manter a cadeia de ilhas do Japão como reféns. Essa solução está longe de ser perfeita. Se os navios de guerra da China estiverem ocupados com um bloqueio, não poderão impedir que os Estados Unidos enviem navios pelo Pacífico. O Estreito de Miyako pode ser palco de segunda batalha naval, distante de Taiwan, e Xi não pode dividir sua atenção. Falando em atenção dividida, o Japão não levaria numa boa a tentativa da China de criar um bloqueio em águas territoriais japonesas. A China poderia tentar, mas o Japão provavelmente enviaria navios de guerra e miraria nos navios chineses com mísseis lançados do continente e das ilhas que a China quer neutralizar. Também há o problema de Okinawa para Xi. A ilha talvez seja o maior símbolo da cooperação militar entre Japão e Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos mantêm diversas bases militares e uma população de 80 mil pessoas em Okinawa. Dessas 80 mil pessoas, quase 30 mil são militares da ativa, vindos de todas as forças armadas dos Estados Unidos. A presença dos Estados Unidos faz com que qualquer ataque chinês a Okinawa, o que seria quase inevitável se qualquer um dos dois países bloqueasse o Estreito de Miyako, envolva os Estados Unidos em uma invasão chinesa a Taiwan. Os Estados Unidos provavelmente já estariam envolvidos de qualquer forma, mas teriam um incentivo extra se mísseis chineses começassem de repente a atingir bases americanas. O Japão tem se preparado discretamente para isso há algum tempo.
Se for necessário bloquear, há navios disponíveis. Navios como o JS Ikazuchi seriam inestimáveis, é claro. Mas talvez ainda mais importantes sejam os porta-helicópteros do Japão, o JS Izumo e o JS Kaga. Esses porta-helicópteros foram modernizados no Japão e agora transportam de 12 a 15 F-35B, além de helicópteros. Com 48 destroyers modernos e esse poder aéreo, o Japão tem uma marinha que rivaliza com a da China, pelo menos em poder de fogo, se não em número de meios. No mínimo, essa é uma marinha que poderia realizar um bloqueio no Estreito de Miyako, que se manteria até a chegada dos porta-aviões e destroyers dos Estados Unidos. Xi talvez esperasse que o Japão evitasse se envolver numa guerra por Taiwan, mas essas esperanças já se foram. Poucas semanas após assumir como primeira-ministra do Japão, Sanai Takaichi afirmou que qualquer ação militar da China contra Taiwan seria vista pelo Japão como ameaça à sobrevivência. Mesmo sem a mudança clara em sua doutrina focada na autodefesa que temos visto, isso é uma indicação clara de que o Japão lutaria contra a China se Xi levasse adiante seus planos de invadir Taiwan. Não há ambiguidade aqui, isso é explícito. O Japão alerta a China que os planos de Xi representam ameaça suficiente para justificar uma resposta militar japonesa. Xi se via como quem dava as cartas no Indo-Pacífico, mas o Japão, com um único navio de guerra, mostrou que não é assim, humilhando o presidente chinês. Isso é um típico jeito japonês de minimizar as coisas, mas a mensagem é clara. Sobre o que vem a seguir, haverá mais disputas entre China e Japão. Em 20 de abril, o First Post informou que a China enviou navios de guerra para exercícios no Pacífico, coincidindo com manobras conjuntas dos Estados Unidos, Japão e Filipinas. A China tenta recuperar o orgulho perdido, mas sua mensagem pede força diante das parcerias que o Japão exibe e que tanto preocupam Pequim. A milhares de quilômetros, um aliado de Xi sente os impactos. Em 15 de abril, Vladimir Putin enviou 2 fragatas e um navio de abastecimento da Frota do Pacífico russa à China para uma visita de 5 dias. O momento da ação do Japão no Estreito de Taiwan certamente chamou a atenção de Vladimir Putin. Xi entendeu a mensagem principal, mas o Japão também deixou claro para Vladimir Putin que, por mais desesperadas que sejam as tentativas dele de se aproximar de Xi, elas não estão passando despercebidas. Um destroyer japonês moderno responde às fragatas antigas que a Rússia mandou para a China. O Japão enviou algo mortal ao Estreito de Taiwan. Xi e Vladimir Putin nada podem fazer. E falando do líder da Rússia, ele não pode fazer muita coisa em relação a uma empresa japonesa que acabou de fazer algo insano para ajudar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia. Uma nova parceria surge, e o envio de armas à Ucrânia é só o começo de uma aliança que pode transformar a Europa e o Indo-Pacífico. Saiba mais em nosso vídeo, e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais da nossa cobertura sobre os últimos desdobramentos da situação em Taiwan, que continua evoluindo. E obrigado, como sempre, por assistir.